Não deixar que o tempo decida. Nós temos às vezes a impressão de que se a gente deixar para lá, o tempo vai passando e resolve o problema. O tempo não vai tomar a melhor medida. O tempo vai deixar que as coisas rolem aleatoriamente na direção que calhar, que não necessariamente é a melhor para você. É evidente que o tempo não resolve as coisas. Ele vai arrastando as coisas adiante de qualquer maneira. E é provável que essa escolha, que na verdade não é uma escolha, é um abandono da escolha, não seja melhor para você. Portanto, cuidado com esse comodismo de fazer de conta que eu não estou vendo que é hora de escolher. Deixa para lá que o tempo resolve tudo. O tempo não resolve, às vezes ele complica muito as coisas. Em vários setores, não agir a tempo complica muito as coisas. Eu acho que em quase todos, para falar a verdade. Então não caiam nessa de vamos deixar para lá, vamos fazer de conta que não estou vendo que eu tenho que decidir alguma coisa aqui. E deixa que isso aí se resolve sozinho. Não resolve. Tá? Então é a primeira coisa que a gente tem que desmitificar. Não espere pelo tempo. Ter discernimento para poder decidir bem. É o que iremos ter neste conteúdo, numa explicação maravilhosa da nossa querida professora Lúcia Helena Galvão. Ela nos ensinará sobre prudência, inteligência, reflexão, autenticidade e uma mente superior. Então fica conosco até o final, que você vai pegar esses conselhos e você vai aprimorar o seu discernimento para tomar decisões corretas na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal Mente Forte 100. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para mais pessoas, ativa aí as notificações e o principal, deixa o seu comentário, é muito importante. Então, com vocês, a nossa querida e maravilhosa professora Lúcia Helena Galvão. Um olhar filosófico sobre as decisões humanas, ou seja, vamos trabalhar com a filosofia para dar uma olhada em algumas coisas que é interessante saber sobre isso, né? O nome dessa arte de saber fazer escolhas é a virtude do discernimento. Discernimento é exatamente separar o cerne das coisas, ou seja, a essência das coisas. Cerne é sinônimo de essência, para você poder saber o que é adequado e o que não é. Não significa que o inadequado seja ruim, significa que não é o melhor neste momento, entendem? Mas para isso você tem que conhecer o cerne. De discernimento vem disso. Uma pessoa superficial que não está habituado a ir mais profundamente, a observar mais profundamente aquilo que a vida oferece, não tem muito como fazer escolhas bem feitas, escolhas acertadas. E nós temos o hábito de sermos superficiais, inclusive em relação a nós mesmos, que é a primeira das alienações, que gera todas as outras. Falta de um autoconhecimento e autodomínio básico. Sofremos muito disso, né? Isso prejudica demais as nossas decisões. Não deixar que o tempo decida. Nós temos às vezes a impressão de que se a gente deixar para lá, o tempo vai passando e resolve o problema. O tempo não vai tomar a melhor medida. O tempo vai deixar que as coisas rolem aleatoriamente na direção que calhar, que não necessariamente é a melhor para você. É evidente que o tempo não resolve as coisas. Ele vai arrastando as coisas adiante de qualquer maneira. E é provável que essa escolha, que na verdade não é uma escolha, é um abandono da escolha, não seja a melhor para você. Portanto, cuidado com esse comodismo de fazer de conta que eu não estou vendo que é hora de escolher. Deixa para lá que o tempo resolve tudo. O tempo não resolve, às vezes ele complica muito as coisas. Em vários setores, não agir a tempo complica muito as coisas. Eu acho que em quase todos, para falar a verdade. Então não caiam nessa de vamos deixar para lá, vamos fazer de conta que não estou vendo que eu tenho que decidir alguma coisa aqui. E deixa que isso aí se resolve sozinho. Não resolve. Tá? Então é a primeira coisa que a gente tem que desmitificar. Não espere pelo tempo. Não deixar que o tempo decida. Nós temos às vezes a impressão de que se a gente deixar para lá, o tempo vai passando e resolve o problema. O tempo não vai tomar a melhor medida. O tempo vai deixar que as coisas rolem aleatoriamente na direção que calhar, que não necessariamente é a melhor para você. É evidente que o tempo não resolve as coisas. Ele vai arrastando as coisas adiante de qualquer maneira. E é provável que essa escolha, que na verdade não é uma escolha, é um abandono da escolha, não seja a melhor para você.
Portanto, cuidado com esse comodismo de fazer de conta que eu não estou vendo que é hora de escolher. Deixa para lá que o tempo resolve tudo. O tempo não resolve, às vezes ele complica muito as coisas. Em vários setores, não agir a tempo complica muito as coisas. Eu acho que em quase todos, para falar a verdade. Então não caiam nessa de vamos deixar para lá, vamos fazer de conta que não estou vendo que eu tenho que decidir alguma coisa aqui. E deixa que isso aí se resolve sozinho. Não resolve. Tá? Então é a primeira coisa que a gente tem que desmitificar. Não espere pelo tempo. O que mais? Quase toda palestra eu falo sobre isso, porque gosto muito de etimologia, que é a origem das palavras. A gente usa as palavras sem saber o que elas significam. Vocês não sabem a diferença que faz isso. Quando a gente começa a se aprofundar nas palavras, entender o que elas significam, qual é a origem delas, de onde elas vieram, quando elas nasceram, elas queriam dizer o quê? E a inteligência ela é composta de inter e elegere. Elegere de eleger, de escolher. Ou seja, escolher dentre. Essa é a origem dela. Seria do latim escolher dentre. Ou seja, escolher dentre múltiplas possibilidades qual é a melhor. Disse que a maior de todas as inteligências é escolher dentre todas as opções que o mundo te oferece quem é realmente você. A maior de todas as inteligências é a identidade. Que interessante, né? É a primeira. Às vezes achamos que uma pessoa é inteligente e essa inteligência fundamental ela não tem. Às vezes tem uma capacidade lógica de raciocínio bem treinada, mas essa inteligência de ser capaz de distinguir a essência, o cerne das coisas, encontrar aquilo que é válido no meio de várias outras opções, exige capacidade de relação, exige profundidade, uma série de coisas que cá entre nós não são tão comuns nos nossos dias. Não são tão comuns. Nós deveríamos estar mais preocupados pela escassez da inteligência natural do que pela abundância da inteligência artificial. Porque são duas coisas preocupantes, sem dúvida. Inteligência é algo que a gente tem que desenvolver através de uma capacidade de aprofundamento e de capacidade de fazer relações. E hoje somos cada vez mais, digamos assim, apressados e superficiais, o que impede muito o desenvolvimento da inteligência. Então ela também está relacionada a saber fazer boas escolhas, está relacionada a discernimento. O que mais? Ligada à prudência também. Eu falei para vocês que Platão dizia que a virtude certa aí seria a prudência. Para ele, prudência é a virtude que, quando a pessoa faz escolhas, escolhe acertadamente, ou seja, escolhe o melhor para si. Prudência tem a ver com sabedoria. Tá? Então, a prudência é aquela que leva à reflexão, impede que você tenha uma decisão impetuosa, decidir com a cabeça quente, aquilo que mais ou menos a gente costuma dizer, né? Não pensamos, decidimos baseados em emoções, em paixões, em ódios, em revoltas, em vingança, seja lá o que for. Somos muito passionais nas nossas decisões, muito passionais. Decidimos em cima daquilo que queremos, que às vezes pode ser um gosto passageiro. Se você fosse um pouco sensato, pensaria mais naquilo que deve do que naquilo que quer. Porque você sabe que aquilo é um gosto passageiro, que daqui a pouco muda. Aquilo não é realmente você. Nós não somos as coisas que gostamos. Vocês já pararam para perceber isso? Muito daquilo que a gente gosta não foi escolhido por nós. Veio através de propagandas da sociedade, fomos induzidos por uma série de gostos coletivos. Se você parar para pensar de todas as coisas que você gosta, qual a que você realmente escolheu a partir de uma comparação que você fez, de um autoconhecimento profundo que você tem, o que se afiniza com esse autoconhecimento, você vai perceber que é quase nada, é muito pouco. A maioria das coisas foram induzidas pela massa, pela educação que recebemos, pelo momento histórico. Somos induzidos, damos 10 passos na rua e estamos sendo induzidos. A propaganda está para todos os lugares. E a propaganda, às vezes, com uma série de recursos subliminares para que a gente seja influenciado sem que sequer perceba. Ela é muito eficaz, a propaganda. Passa para nós através de vias muito sutis e quando a gente vê, já tem uma escolha, já foi induzido por alguma coisa. Né? Então, pouco daquilo que a gente gosta tem alguma coisa a ver realmente conosco. Seria o ideal que fosse assim, mas em geral não é. Tá? Então, a prudência tem a ver com parar, pensar e agir. Ou seja, dar um tempo suficiente para fazer o que nesse tempo? Fazer uma reflexão. Virar-se para dentro, que é exatamente o que a gente vai falar
na nossa tela seguinte. Prudência é filha da reflexão. A reflexão é vida interior. Virar-se para dentro e tentar imaginar. Quem sou eu? Eu sou Lúcia Helena, que tenho como objetivo de vida a fraternidade e a justiça. Portanto, tudo que se aparenta com fraternidade e justiça é bom para mim. Tudo que vai na direção contrária é ruim para mim. Portanto, baseado nesses princípios, nos valores que tenho, a coisa que tem aí fora mais parecida com aquilo que eu sou é tal coisa. Portanto, eu fiz uma decisão baseada numa reflexão interna, baseada em princípios e em valores escolhidos livremente, como sendo o símbolo da minha identidade. Minha identidade mais profunda está no horizonte. Nós vamos falar sobre isso já já. Tem a ver com o meu sentido de vida, aquilo que eu quero construir em mim mesmo. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas e todo mundo não recebe muito bem essa ideia, porque ela parece um pouco mórbida, mas ela é boa, ela é interessante. Vamos falar mais adiante. Que é imaginar o último dia da sua vida. Que ser humano você gostaria de encontrar aí? Não é a nossa obra final? O que a gente quer ser nesse momento? O que a gente quer ter construído internamente? Qual a influência que a gente quer ter deixado na vida dos outros? E a influência que a gente quer ter no mundo? Quem queremos ser nesse momento? Qual é a nossa obra pronta? Como é que vamos construir uma casa sem saber, sem ter a planta, sem saber para onde estamos caminhando, não sabendo se ela é térrea, se ela tem 2 andares, quantos quartos tem, não tem planta? Como eu vou construir? Como eu vou saber o que fazer hoje, se eu não sei para onde eu estou indo? É evidente que a identidade tem muito a ver com esse sentido de vida. Voltaremos a esse ponto. Então, a prudência é filha da reflexão. Você para, pensa, ou seja, pensa internamente e pega aquilo que é mais profundo em você, que está mais aproximado à tua identidade e compara com o que há do lado de fora. O que mais se assemelha, o que mais se aproxima disso. Aí você faz escolhas acertadas, você projeta o teu ser no mundo. Vai fazendo escolhas coerentes com aquilo que você quer construir, com aquilo que você quer chegar a ser. Tá? Então, um homem prudente necessariamente é um homem que tem identidade. Senão ele vai parar e pensar em quê? Prudência não é simplesmente parar, pensar, agir. Pensar em quê? Pensar no que todo mundo está fazendo? Isso não é prudência. Você consultar o gosto coletivo, né? A massificação, o que o pessoal chama de normose, todo mundo escolhe por tendências coletivas. Isso não é prudência. Prudência é parar e pensar profundamente em si próprio, na tua própria identidade, porque senão não adianta parar para pensar. A decisão impulsiva dá no mesmo. Você vai ser influenciado do mesmo jeito pelo que todo mundo faz, certo? Não é que eu seja contra, vejam bem, para não passar essa impressão. Eu não sou contra fazer o que todo mundo faz, contanto que o que todo mundo faz esteja certo. Agora, quando todo mundo está caminhando para o abismo, é melhor eu me salvar sozinha do que estar com todo mundo. Agora, se todo mundo pegou o melhor caminho, muito melhor. Eu não caminho sozinha. Que ótimo, sejam bem-vindos, vamos juntos. Mas ter a coragem de não ser arrastado pela multidão quando você percebe que a multidão está cega, está indo para um destino insensato. Vocês lembram da fábula do flautista de Hamelin? Ele tocava flautinha, os ratinhos iam todos para o abismo. Nós temos uma flauta de Hamelin tocando por aí, influenciando as pessoas numa direção que em geral não tem nada a ver com o bem delas, tem a ver com algum interesse de alguém que está por trás dessa melodia. Aí nós estamos constantemente sendo escolhidos nas coisas mais básicas da vida, e isso é que é o problema. Nós somos escolhidos quanto àquilo que pensamos, quanto àquilo que gostamos, quanto aos nossos gostos e às nossas rejeições. Vocês não acham interessante isso? Parem para pensar comigo. Se cada ser humano tivesse uma identidade legítima, real, ninguém seria igual a ninguém. Seríamos complementares, mas ninguém seria igual a ninguém. Cada um realizaria uma essência que é única e irrepetível. Como dizia o imperador Marco Aurélio, a perda de um único ser humano me empobrece, porque é um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Se cada um de nós tivesse identidade profunda, ninguém pensaria idêntico a ninguém. Quando a sociedade se divide, como a gente vê acontecer em muitos momentos históricos, metade pensa uma coisa, outra metade pensa outra, eu paro para pensar, 200 milhões de brasileiros, 100 milhões estão pensando a mesma coisa?
Não é possível. Provavelmente ninguém está pensando nada. Né? Devem estar sendo pensados. Porque 100 milhões de pessoas era para ser 100 milhões de opiniões. Onde cada um pensa e se complementam entre si e vão fazendo tese, antítese, síntese e vão construindo alguma coisa conjunta. Isso seria maravilhoso, porque veríamos uma questão por todos os ângulos que ela tem. Você pegar 100 milhões de pessoas e estão pensando a mesma coisa, é provável que ninguém esteja pensando. Cá entre nós. Então nós temos ignoramos que nós temos que construir a nossa visão do mundo. Muitas vezes nos entregamos a esse comodismo, como se tudo já estivesse pensado. E nós tivéssemos simplesmente que optar por um dos bandos, por uma das tribos que estão por aí. Cancelamos aquilo que temos de mais autêntico, que é a nossa própria identidade e, consequentemente, o que viemos fazer no mundo, que tem tudo a ver com a nossa identidade. Quando nós sabemos quem somos, sabemos também o que nós viemos fazer aqui, qual é a nossa missão. E saber a nossa missão é o que nos realiza, para poder realizá-la e realizar a nós mesmos. Entendido? Isso é muito importante, mas eu ainda acho mais engraçado, cá entre nós, só abrindo um parêntese dentro da palestra, eu acho mais engraçado do que as pessoas terem uma opinião, um pensamento coletivo, é terem um sentimento coletivo. Vocês não acham isso curioso? De repente, de uma hora para outra, todo mundo odeia um personagem público, ou ama um personagem público. Como assim? Você pergunta para as pessoas, ele te fez alguma coisa? Não, nem conheço. Então por que você odeia ou por que você ama? Ah, porque todo mundo está odiando, deixa eu ir também. Isso é o quê? Sentimento, isso? Como assim? Que tipo de sentimento pré-fabricado é esse? Eu sempre lembro, algumas palestras eu conto essa história de um fato que aconteceu comigo na minha infância, gente. Foi muito engraçado. Eu tinha 10 anos, tinha acabado de chegar em Brasília, estava indo para o meu colégio, quando chegou lá não tinha aula, porque tinha morrido Juscelino Kubitschek. Aí eu vim voltando para casa, no meio do caminho encontrei um menininho da minha turma, indo para a escola. Parei e falei para ele, olha, hoje não tem aula não, pode voltar. Ele, por quê? Porque morreu Juscelino Kubitschek. Ele me olhou assim, caiu a cabeça. Totalmente consternado. Era puro sentimento. Aí, de repente, ele levanta a cabeça. Ele era da 5ª série? Toda vez que eu vejo um sentimento muito superficial, eu me lembro do Juscelino da 5ª série. Cá entre nós. Então, nós chegamos ao máximo de coletivizar até os nossos sentimentos, pelo amor de Deus. Tá? Fazemos muito isso. E aí fica muito difícil você fazer escolhas autênticas, se você não é autêntico. Vai escolher aquilo que todo mundo escolhe, que não necessariamente é o melhor. Tá? Sobretudo quando as pessoas não estão agindo pela razão. Estão agindo por emoções ou induzidos por alguém. Quando as pessoas estão em pânico, elas correm para a melhor alternativa? Em geral, correm na direção do perigo, né? Ao invés de correr dele. Ou seja, quando as pessoas têm as suas emoções alteradas, em geral, tomam as piores decisões. E você entra nesse grupo para não ir sozinho. Então, é muito importante pensar sobre a questão da autenticidade, sobre a questão da identidade, que ainda vamos falar sobre ela. Profundidade, mente superior. É muito importante que a gente entenda um pouco a respeito de como funciona a nossa mente. Na Índia, eles chegam ao ponto, para ser bem pedagógicos, de dizer que nós temos 2 mentes. Uma mente prática, que eles chamam de kamamanas, mente de desejos, que é essa que escolhe, sei lá, um produto no supermercado, escolhe uma maçã lá na gôndola das maçãs, que escolhe as coisas, sei lá, fazer uma economia pessoal para poder comprar um carro um pouco mais novo. Essa escolha do dia a dia é essa mente básica de desejo, que eles chamam de kamamanas. Eles dizem que a gente tem uma outra mente, que é uma mente superior, chamada só de manas, mente. Para quem não sabe, daí veio o men, que está associado ao homem nas línguas neolatinas, nas anglo-saxônicas, porque o sânscrito, para quem não sabe, é também uma língua que vem do proto-indo-europeu, em comum com a gente. Portanto, daí veio esse prefixo ligado ao homem. De manas, de man, de men, do sânscrito, tá? Só uma pequena divagação em linguística.
Mas enfim, essa manas, essa mente superior que a gente tem, ela só pensa baseada em princípios e valores universais. Para ela tomar uma decisão, ela vai consultar o que é nobre, o que é justo, o que é bom, o que é altruísta, o que eu devo fazer como ser humano. Ela só pensa nesses termos. E o que eles dizem? Para você tomar qualquer decisão que tenha algum relevo na sua vida, você teria que elevar a sua consciência a esse ponto mais alto e decidir aqui em cima. E uma vez que a consciência cai, você não muda a decisão lá embaixo. Você só toma decisões aqui em cima. Vocês sabem o que é isso, vocês conhecem. Não tem aquele momento em que a gente para pensar como estarão as famílias na Ucrânia? E embora eu não seja parente de ucraniano nenhum, dá aquela dor no coração de saber que as casas estão sendo desmoronadas com famílias dentro, que tem gente no meio da rua passando fome sem saber o que fazer, porque não estão nem querendo receber mais migrantes ucranianos, está difícil de ir para outro país. Enfim, a gente olha para aquilo e diz que tragédia, gente, que terrível uma família está passando por isso. E dói o nosso coração. Você sabe o que está acontecendo numa família síria? Você sabe o que está acontecendo, a dor de alguém, e aquilo dói no teu coração. Todos nós temos esses momentos, não é? Não temos nada a ver com isso. Não somos ucranianos, não somos sírios, não somos nada. Mas a dor humana dói no nosso coração. Esse momento em que você está vivendo isso, a tua mente está lá em cima, a tua consciência está lá em cima, na tua mente pura. Consciência é como um elevador, né? Ela subiu e está lá na mente pura. Você já imaginou nesse estado de consciência você tomar todas as decisões da sua vida? Fundamentada em princípios e em valores elevados, e quando a consciência cai, não mudar essas decisões? Isso seria a melhor e a mais humana forma de decidir. Qualquer coisa que tenha algum grau de importância, deixa eu parar, elevar a minha consciência e decidir aqui. Decidir como ser humano. Não fundamentado em egoísmos, não fundamentado em comodismos, nada disso. Fundamentado em valores, em princípios, naquilo que eu tenho de melhor. Conta-se uma história que Platão, olha, eu não estou falando de qualquer pessoa, Platão é provavelmente o maior filósofo da história, um grande homem, que realmente foi uma linha divisória no pensamento humano, fundamental Platão para a história da filosofia. Platão um dia, na casa dele, um dos seus criados, cometeu algum erro muito grave, que ninguém conta o que foi. E ele ficou muito afetado por aquilo. Aí ele saiu de casa, foi até a sua escola, que era a academia, pegou o seu sobrinho Espeusipo e disse: vai lá em casa e julga fulano, porque nesse estado de consciência que eu estou, eu me recuso a julgar. Percebem que coisa bonita? A humildade de saber, nesse momento a minha consciência caiu demais, eu não julgo ninguém a partir desse nível de consciência. Aqui onde a minha consciência está, eu de forma alguma tomo decisões ou faço julgamentos. Como é bonito isso, como é bonito. Nem Platão consegue estar com a consciência tão elevada assim o tempo todo, às vezes se deixa afetar. Né? Mas ele sabe perfeitamente que seria uma injustiça terrível decidir com a consciência lá embaixo. Estaria decidido por vingança, por ódio e não por justiça. Então ele pega uma pessoa que não tinha nada a ver com isso, não tinha por que estar abalado para ir lá ouvir a história e tomar a melhor decisão, a mais justa de todas. É assim, isso deveria ser o nosso principal guia para decisões. Sempre consultar aquilo que a gente tem de mais nobre, mais elevado. Aquele ponto que a gente conhece, a gente sabe que a nossa consciência passa por lá de vez em quando. Esse ponto é sagrado. Você deveria tomar as suas decisões a partir dele. Né? Aquilo que nós chamamos então de mente superior, nos dá as decisões mais profundas, mais bem fundamentadas. Você mergulha dentro de si próprio para achar a direção. Sensacional. Professora Lúcia Helena Galvão, como sempre, extraordinária. Escreva no comentário o que mais você se identificou e o que você aprendeu. E eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo o link para que você vá lá no canal Nova Acrópole e maratone todos os vídeos e ache esse vídeo também, que está a palestra completa. Gratidão por ter chegado até aqui. Assista também os outros vídeos aqui do canal Mente Forte 100 e nos veremos no próximo vídeo.